Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Que eu tava em oração, ia ter o culto domingo à noite e eu tava com a tarde livre, né? E fui orar um pouco mais. Tinha tido um período de oração de manhã, aí à tarde tava livre, falei, vou ficar orando mais. Eu fiquei mais tempo em oração, aquele dia eu não comi, não almocei. E era mais ou menos 4, o culto era 7h30 da noite. Né? Não era eu que ia pregar, mas falei, vou passar tempo em oração aí, ganhei a tarde, né? Vou orar mais. Aí eram umas 4 horas da tarde, veio no meu coração que eu tinha que levar um livro meu, acho que até aquele, o nome de Jesus, para um rapaz que a gente evangelizava sempre, que morava perto de casa. Morava assim, eu morava no começo do Tarumã, ele morava na Copa Vila, só que 2 quadras. E aí, aquilo que você falou aí, uma pequena coisa, né? Não tinha vontade de ir lá, tava orando. Mas assim, eu senti que foi Deus falou pra eu levar o livro. Mas tipo assim, tô orando, né? Às vezes você tá comendo lá, você fala, tô comendo. Às vezes você tá assistindo porcaria, tô assistindo porcaria. Eu tava orando, né? Até falar, pô Deus, agora que tá gostoso a oração. Podia até falar, eu acho que é o diabo. Só que na época eu nem entendi a questão da dimensão. Quando a oração fica gostosa, é porque você entrou numa dimensão, né? Então, tipo, você não quer parar de orar, quer ficar ali, né? Já entrou numa dimensão. Aí Deus pegou essa dimensão e falou, leva o livro, né? E eu falei, poxa, mas ainda vou emprestar meu livro pra ele? E será que ele vai devolver, né? Aí tá. Aí fui lá, peguei o livro, saí. Aí cheguei à casa dele, tava com a porta aberta, mas não tinha ninguém. E ele tava num estado de desolação terrível, usando droga, não tinha nem móvel na casa mais. Aí eu fiquei chamava ele. E eu tinha no meu coração que ele tava lá. Eu chamava, daqui a pouco ele saiu assim, com a cara amassada, assim e tal. Falou, ô Márcio, beleza? Eu falei, cara, eu vim trazer esse livro aqui pra você ler. Aí ele, tá bom, falou, cara. Aí quando eu tava embora, ele, ô Márcio, volta aqui, deixa eu falar. Ô cara, eu ia me matar hoje, velho. Eu tava ajeitando as coisas lá pra me matar. E você apareceu na hora aí, eu vim te atender e depois já ia fazer. Agora entra aqui, faz uma oração aqui dentro. Aí quando eu fui lá, eu vi, tava tudo ajeitado, ele ia se enforcar lá. E aí eu orei por ele lá dentro da casa, né? Então, Deus ele vai pedindo essas coisas que parecem pequenas, viver com ele. E aí essas coisas ele vai fazendo, né? Às vezes você é um bom funcionário por causa de Cristo, você salva a pessoa e nem tá percebendo. Nem vê, né? Você salva alguém que você nem percebe. Um dia você vai vir. Agora, e se a gente fica andando na carne, da nossa maneira? O quanto Deus não pode, é isso que você tem que entender, que eu quero trazer aqui. Até interrompi aqui a mensagem um pouquinho, né? Mas eu quero que você entenda. Deus, ele não pode agir se não tiver uma liberalidade da nossa parte. Não vem com essa, não. Tá? Se Deus quiser, Deus faz. Deus me toma e eu... Não vai tomar nada, né? Então, Deus só pode agir se você tiver uma mentalidade alinhada e uma dimensão adequada. Por isso que a Bíblia fala para ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio da palavra, né? E também andar no poder. Ser cheio é uma coisa, andar poder é outra. Então, tudo isso, vida cheia do Espírito Santo. Já dizia o John Wesley, né? Falava que os processos, né? Arrependimento,
Processo de crescimento. Libertação do pecado, que ele chamava de regeneração, e vida cheia do Espírito. Às vezes a gente é liberto de uns pecados, mas não vive cheio. Ou se foi batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado, veio assim, falei língua. E aquele dia o pastor João da igreja tal. Eu converso com os crentes, às vezes que ele fala da data que ele foi revestido de poder, que é tremenda a experiência. Sim. Mas eu tenho que viver cheio. Né? Então fui batizado aquele dia. Então foi uma mega Evento. energia, né? Pum! Agora você tem que manter essa energia. Que é o que às vezes se deixa de lado, né? E aí chega no estado que você está descarregado, você lê um versículo desse, é tão simples, mas difícil de viver na prática. Então, eu tenho que me preocupar com os interesses dos outros, tá? Mas às vezes a gente se preocupa com os outros porque são motivados por alguma coisa. Alguém vai reconhecer que você começou a falar. Ou seja, é o seu próprio interesse, não é do outro. Alguém vai te reconhecer. Ou às vezes é dinheiro, financeiro. Né? A única coisa que motiva é o financeiro. Algum benefício que eu vou ter. Ou até para moeda de troca, né? Vou fazer pelos outros e Deus vai fazer por mim. Por exemplo, né? se você ser um funcionário muitas das vezes, você não é um bom funcionário por conta de Cristo, com a força de Cristo. É pensando em si mesmo, não, vou fazer aqui pro patrão me ver aqui, se o patrão me ver aqui. Aí vem a pergunta das trevas. Mas não é a mesma coisa? Não é. Então, aí eu fui lá, falei com ele, orei e fui embora. Então, se eu não tivesse... Aí eu fico pensando também em outras situações que eu não estive na dimensão. Né? Então... Mas aquele momento, se eu não tivesse na dimensão, eu não ia lá. Né? Então, por quê? Porque não era minha vontade sair dali, de ir lá. Então, é muito sucinto, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem que prestar atenção. Essa é a direção. Mas você precisa dar uma força. Né? A palavra de Deus, ela é como se fosse alguém fala assim... Esse trilho aqui da estação de trem vai te levar onde você precisa ir. Só que você precisa do trem. Né? Aí o pessoal quer andar no trilho sozinho. Não chega, né? Mas vai lá. E ainda continuando o que o senhor falou, porque como eu falei, né? A vida de um cristão é uma vida comum. Só que muitas das vezes a gente não enxerga, que nem o senhor ouviu a palavra de Deus, algo comum, o senhor viveu aquilo, Cristo através de você, porque o senhor ouviu, obedeceu, salvou uma vida. Algo comum, empresta um livro. Não pensa? É algo comum, né? Sim. Ser cristão é algo comum, empresta um livro fulano. Mas você podia até discutir, é só um livro, Deus, depois amanhã empresta. Amanhã empresta. Aí é algo comum, foi lá, levou o livro, orou com a alma. Agora, olha o quão perigoso a gente viver uma vida na carne. A gente acha que uma vida na carne prejudica só nós, né? Mas prejudica a vida ao redor da gente. Meu Deus, né? O quão forte é isso. Você vê uma vida na carne. Você acha que só eu tô sendo perdendo. Negativo. Você tá afetando a vida de outras pessoas. A responsabilidade de... Você buscou a Deus, estava orando, lendo, buscando. Faz tal coisa. E olha o quão grandioso é você ver uma vida no Espírito, né? Você andar no Espírito. É algo precioso. Deus fala, vai pra direita. Algo tão simples. Você nem vê o resultado daquilo. Mas impacta alguém, toca alguém, faz algo. E a gente vai ver depois, né? Nossa, mas Deus, eu fiz isso. Você me ouviu, obedeceu, fez isso daqui. Parece que uma coisinha que você mexeu aqui, ó. Você lembra daquela trecho que fala dos bodes e das ovelhas? Né? Tive fome, me deixe comer. Eles foram surpreendidos. É verdade. Eu te dei comida. Quando que Tanto quem foi salvo quanto quem foi condenado. Exatamente. Que? Quando que eu te dei? Quando que eu fiz isso? Exatamente. Só guardaram a palavra. Nem perceberam. O Senhor fez por ele. Que massa. Maravilhoso. A gente vai ver muito. Todos, né? O pastor Márcio, todas as pessoas que buscam, que oram, e tudo mais. Vai ficar muito surpreso com muitas coisas. Né? Tem muitas coisas que a gente não enxerga, a gente só obedeceu, não sabe e tudo mais, mas Cristo o Senhor falou. E é nas pequenas coisas. Ser cristão é no dia a dia, uma vida comum com Cristo, uma vida comum obedecendo Cristo, vivendo com Cristo, andando com Cristo. Isso que difere você de uma pessoa que não é cristã. Ela vive uma vida comum também, só que a sua é você obedecendo a Deus, com a força de Deus, direção de Deus, tudo isso. Continuando no versículo, aí a gente entra na humildade,
que Paulo fala pra gente viver, pra gente ter, que é uma humildade impossível de se viver. Ó, preocupe-se também com interesses alheios. Ponto. Tenham a mesma atitude, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Ficou pesado, né? Ficou pesado. Foi logo em Jesus. Deu a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Aí ele continua. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. O ser humano, igual tá falando, a gente apoia água e a gente se apega, né? Faço isso, fiz isso, a gente se apega. O herói, né? Sou o herói, eu sou o cara, eu sou... Troféu. Troféu, a gente se apega a tanta coisa. Aí ele fala, você tem que ser igual a Jesus, que não se apegou sendo Deus, ele não se levou isso em consideração. Ele não levou em consideração ser Deus. Agora eu faço uma pergunta, se você fosse Deus, se eu fosse Deus, pô, eu tenho todo poder, todo conhecimento, sabedoria, toda onisciência, eu tenho tudo. Eu vou sair desse lugar. Eu não vou levar em consideração ser um ser divino para morrer por pessoas que não deram nada para fazer isso. Não deram nada. Cristo, você vai fazer isso por conta disso. Não fizeram nada. São inimigos. Para piorar a situação, não é pessoas que só não me deram só nada. Inocentes, não. Né? Não é que estão presos. Não é só é um ser inocente, não. É o seu inimigo. Eu vou sair desse lugar para morrer por essa pessoa. Aí Paulo fala, você tem que ser igual a Cristo na humildade. Seja igual, tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse Filipenses de 2, do 3 ao 8, isso que nem foi falado tudo, dá para falar mais coisas dentro aqui do texto, mas ele é repleto de conhecimento, repleto de coisas que você e eu devemos viver, devemos verdadeiramente, aquilo tem que entrar no seu espírito, você tem que entender, você tem que ler isso daqui, não tem que ser normal. Às vezes a gente lê a Bíblia e passa batido, né? Eu li 5 versículos aqui, 5 versículos e parece não tem que passar batido, tanto ensinamento, tanta sabedoria, cada coisa você tem que buscar viver, poxa, tem que buscar, só o que a gente falou aqui,